Acho que deixa eu aqui no cantinho. Queridas irmãs, queridos irmãos, o amor e a paz da parte de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa conversa de hoje, nosso estudo dessa tarde, inicia-se com as leituras que foram feitas aqui, com a música que, de maneira muito inspirada, nos foi ofertada nessa tarde. Francisco de Assis talvez seja, para as reflexões que construiremos, dos exemplos mais notáveis e valiosos a serem recordados. Nós escolhemos para este encontro pensarmos sobre essa passagem significativa da vida do Mestre, que conforme Mohandas Gandhi, que sequer era cristão, ainda que toda a literatura humana fosse perdida, se restasse apenas o Sermão do Monte, em se tratando de matéria de filosofia, nenhum prejuízo teríamos. Porque aqui nós temos uma verdadeira síntese do que seja o bem proceder. Um roteiro, portanto, um mapa de um padrão ético inquestionável. E para lançarmos o olhar sobre essa cena memorável, nós nos dirigimos a um livro que fora trazido à humanidade pela pena abençoada do patrono desta casa, Francisco Cândido Xavier. Escrito pelo espírito Humberto de Campos, o livro Boa Nova, no seu capítulo 11, intitulado de O Sermão do Monte, Humberto de Campos nos traz, ao sabor da sua poesia, este instante sublime da vida do Mestre, com alguns detalhes a mais, para além do texto bíblico. Humberto de Campos foi uma espécie de jornalista a nos oferecer algo sobre os bastidores da vida do Cristo. E aqui nós temos mais uma ocasião onde assim ele procede, trazendo-nos detalhes que nos permite tocarmos em tons, em cores que por vezes são perdidos nos textos originais. E ele conta-nos, já no início, contextualizando-nos, ambientando-nos neste instante sublime, que difundidas as primeiras claridades da Boa Nova, todos os enfermos e derrotados da sorte, habitantes de Corazim, Magdala, Betsaida, Dalmanuta e outras aldeias que ficavam ao entorno do lago da Galileia, do mar da Galileia, passaram a encher as ruas de Cafarnaum, em turbas ansiosas. Recordemos o fato de que Cafarnaum era uma simples e pequenina aldeia, na região do norte da antiga Judéia, da antiga Galileia, melhor dizendo. Ao norte de Jerusalém, portanto, situava-se a mais de 150 quilômetros da capital da fé. Jesus escolhe exatamente este ambiente para ser o palco da maior parcela de seu ministério. O que significa que encontraremos o Cristo perambulando por essas paisagens na maioria dos seus milagres, na grande parte das suas pregações. Elas serão ambientadas ali ao entorno do Mar da Galileia e em especial nessa cidade, na cidade de Cafarnaum. É verdade que era uma cidade que ficava numa espécie de truncamento, de um encontro de várias rotas comerciais, que fazia com que
esta cidade tivesse uma população flutuante, pessoas que por ali passavam, transitavam, em grande número, mas a aldeia em si era pequenina. Desconsiderada era a importância de Cafarnaum aos olhos, por exemplo, à época da gigante Jerusalém. O simbolismo do que estudaremos nesta tarde inicia-se a partir da escolha mesmo do local que Jesus opta por trazer-nos este grande sermão. Os discípulos, evidentemente, nesse contexto, eram os mais visados pela multidão, por motivo do permanente contato em que viviam com o Mestre. Eles eram alvos dessas pessoas que, ouvindo falar sobre os grandes feitos e sinais do Cristo, o buscavam. Imaginemos nos dias de hoje a sede que trazemos em nossos corações da presença viva do Cristo em nossas vidas. Tenho certeza que, para muitos de nós, nesta tarde, se soubéssemos que o Cristo se fizera presente em uma determinada localidade, não mediríamos esforços para um encontro com o Mestre, ainda que à distância. Ocorre que essa sede, essa saudade dessa presença inquietante que tanto nos fascina e nos convida, não é de agora. Jesus alcançara, penetrar muitos corações mesmo à sua época, despertando em muitas destas almas esta fome pela verdade, essa sede por esta fonte viva de água que jorrou e jorra por toda a humanidade. E é por isso que muitos o buscavam. De vez em quando, mesmo alguns discípulos eram assaltados, eram surpreendidos pelo caminho por uma onda de doentes. Muitos rancenianos, à época do Mestre, muitos leprosos, doentes de toda ordem, rodeavam as casas. Imaginemos a casa de Simão Pedro, situava-se em Cafarnaum. Levi, Mateus, o publicano, cobrador de impostos, residia em Cafarnaum. Muitos sabiam o endereço, era uma pequena aldeia. Imaginemos as multidões inquietantes a rodear estes lares. Todos queriam o auxílio de Jesus, o benefício imediato da sua poderosa virtude. E aos primeiros dias do apostolado, uma vez que, imaginemos, tudo isso sucede ao longo de pouquíssimos anos, o ministério de Jesus tem uma extensão de 3 anos apenas, no corpo físico, uma vez que o Cristo, em verdade, pastoreia-nos a existência há mais de 4,6 bilhões de anos. Aos primeiros dias do apostolado, então, portanto, para estes apóstolos, estes discípulos, em início de trajetória, ainda podemos dizer, muito imaturos, muito crus, na lida com o Evangelho do Mestre. Um pequeno grupo de infelizes procurou na sua confortável residência. Embora o texto não esteja registrando, trata-se nessa ocasião de Mateus, Levi. Desejavam explicações sobre o Mestre, de modo a trabalharem com mais acerto na observância dos ensinamentos do Cristo. O coletor da cidade, Mateus, manifestou certa estranheza frente a seus interlocutores. Que poderás realizar, Mateus, que conhecia cada uma dessas figuras, que lhes eram, por serem conhecidos, lhes eram familiares, eram pessoas próximas, que transitavam ali, poderíamos imaginar um vizinho próximo,
alguém com quem ele estudara na sinagoga, com quem ele encontrara no comércio da cidade. E então ele pergunta, indaga: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família? Sob o peso, inclusive, de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Tenhamos consciência de que esse grupo de pessoas buscara Mateus sabendo que ele era um discípulo de Jesus. Então imaginemos quais eram as ansiedades que alcançavam os corações destes homens. A que eles aspiravam quando dirigiram-se até Levi? O que esperavam ali encontrar naquele contato com o discípulo do Mestre? Ouviram falar das pregações de Jesus e, recordando as pregações do Mestre, imaginemos o teor, o conteúdo do que falara o Mestre e como essa mensagem chegava ao coração destes desfavorecidos, destes infelizes. Os interpelados entreolharam-se cabisbaixos, humilhados. Somente então chegavam a reconhecer as suas penosas deficiências. A palavra rude de Levi os despertara. Tomara-os uma dor sem limites. Imaginemos na nossa existência, candidatos ao discipulado com o Mestre. Para muitas pessoas, nós espíritas somos vistos como cristãos, discípulos, portanto, de Jesus de Nazaré. O que esperam elas encontrarem em nossas vidas, em nossos testemunhos diários? Que suscitamos, o que despertamos em cada um desses corações no nosso dia a dia? Temos procedido verdadeiramente como convertidos ou ainda, e aqui é apenas um exame de consciência sem nenhum peso de condenação, ou ainda situamo-nos na postura de Levi, de modo que a nossa palavra rude gere em muitos dores e aflições. Queriam, diz-nos Humberto de Campos, aqueles homens simples, queriam ser de Deus. Aspiravam à condição de perceberem-se integrados ao maior projeto amoroso de Deus para a Terra, o cristianismo. Vibrar desejavam eles com a exaltação das promessas do Cristo. Porém, a palavra de Levi novamente os arrojara à condição desditosa. O grupo de pobres e infortunados retirou-se em desalento. No entanto, o Mestre pregaria no monte aquela tarde. E quem sabe, ministraria ali os ensinamentos de que tanto necessitavam, que tanto desejavam. Percebamos este movimento, o movimento da oscilação. Nós, no nosso encontro com a mensagem de Jesus, também nos situamos eventualmente no lugar destes infelizes. Desiludidos com o mundo frente às perspectivas materialistas que nos são apresentadas, alegramo-nos no contato com a Boa Nova. Vislumbramos na mensagem de Jesus novos horizontes de possibilidade de atuação no mundo. Percebemos no Cristo uma figura enigmática que causa-nos uma estranheza capaz de nos mobilizar
Há uma procura incessante fora e dentro de nós mesmos, buscando respostas para perguntas que ainda não havíamos feito, acerca da nossa natureza, da nossa realidade, do sentido existencial mais profundo da realidade na qual nós estagiamos. Mas os golpes da vida diária, as distrações do mundo material, também por vezes trazem-nos alguns embaraços onde nos percebemos ainda muito distantes das virtudes preconizadas pelo Mestre, as quais ele nos convida à conversão, uma vivência integral no dia a dia. De modo que, por vezes, visita os nossos corações uma certa desilusão, se somos verdadeiramente dignos ou não de caminharmos com Cristo. Se estamos verdadeiramente em condições de servir a Jesus, de falar sobre o Mestre, de viver a mensagem redentora do Cristo. E aí, talvez, nestes instantes, seja muito valioso para cada um de nós escutarmos em nosso íntimo uma vozinha, à semelhança dessa voz que disse a estes homens infelizes: o Mestre pregará nesta tarde. Quem sabe ali, nas palavras do Cristo, não encontremos consolo. Jesus falará conosco ao dobrarmos a esquina, na próxima curva da nossa jornada existencial. Eis uma esperança que alcança-nos a todos, de um dia termos um verdadeiro encontro com o Cristo, à maneira daquele aspirado por D'Arsonval, lá em Contos e Apólogos de Humberto de Campos, aquele cavaleiro que, buscando Jesus no serviço, escutou, ao encontrar o Mestre, finalmente, na figura esquálita de um mendigo cerado, o Cristo dizer-lhe: aquele que me busca, D'Arsonval, no serviço ao próximo, mais cedo me encontra nas esquinas da vida. Aquele que me busca no serviço ao próximo, mais cedo me encontra nas esquinas da vida. De modo que, sempre que nos percebermos distanciando-nos de Jesus, recordemos de qual é o instrumento que trará para mais junto de nós, permitirá-nos um encontro com o Cristo vivo: o serviço aos pequeninos do caminho. Essa conversa da tarde é muito, muito sobre isto. Continua Humberto de Campos nessa mensagem dizendo-nos que conseguiria, registrando aqui a fala de Levi, que conseguiria o Evangelho do Reino com esses aleijados e mendigos. Agora, aquele grupo houvera distanciado-se da casa de Levi. Nós já estamos aqui em um outro momento. Levi conversa com Jesus. E percebamos, talvez por intuição ou por insegurança, opta por partilhar com o Mestre, com o Cristo, o que houvera sucedido naquela manhã. E orgulhoso vai ele dizer para Jesus que conseguiria o Evangelho do Reino com esses aleijados e mendigos, mas lembrando-se de súbito que os demais companheiros, os demais discípulos, pescadores, aleijados como Tiago, menor, homens de vida simples, os demais companheiros eram criaturas pobres e humildes. Imaginemos o constrangimento. Sabe aquela situação que você está no restaurante, você percebe que tem um alface no dente da pessoa? E aí você fica, não sei se eu falo, se eu não falo. Situação constrangedora. Quando ele se deu conta, ele já tinha agido de maneira ofensiva. É justo esperemos alguma coisa dos pescadores de Cafarnaum, a tentativa de justificar-se. São homens fortes e desassombrados, recordemos a imagem de Simão Pedro. E o bom trabalho lhes cabe, são dignos.
Não vejo, porém, como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos que nos procuraram, que nos procuram. E aí a pergunta, talvez, para cada um de nós, que Jesus responderia? Imaginemos o que o Cristo falaria. No entanto, Levi, disse o Mestre, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o Evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados na imensa família humana? Como não pode essa mensagem que vem para os pobres de espírito não ser para estes mais pobres, mais necessitados? Os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alto a voz de Deus, quase como que a dizer que as ilusões da matéria por vezes asfixiam os nossos sentidos de tal modo que não vemos Jesus falando conosco. Escutamos, mas não ouvimos. Olhamos, mas não vemos. Aqueles, porém, que o cinzel da dor e o martelo das aflições um tanto mais já lapidaram os corações, suas almas mais sensíveis estão à inspiração do alto, a essas boas notícias. Por isso o Cristo diz a Levi, por isso Jesus fala a Levi, buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-los tão unidos ao céu, nas suas esperanças que reconhecemos, na coragem tranquila que revelam, um sublime reflexo da presença de nosso Pai em seus espíritos. Vemos nessas pessoas uma fé ardente, ardente de tal modo que sentimos a presença de Deus através destes corações. Já observaste, questiona Jesus a Levi, algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Podemos até, quando ocupamos esse estágio, e recordemos que, através da revelação das reencarnações, das sucessivas existências, sabemos, em muitos momentos ocupamos ou ocuparemos o lugar de vencedores do mundo. E essa mensagem é também para nós. Quando neste lugar, que os nossos corações endurecidos por estas ilusões transitórias possam um tanto mais sensibilizarem-se. Porque vejamos a lição que Jesus nos oferta nessa fala endereçada a Levi. Quando nestes lugares, via de regra, nós apenas nos ocuparemos de preocuparmos-nos com as nossas vitórias materiais. Relegando a segundo plano, a segunda categoria, preocupações de ordem espiritual. Então, e aqui não é nenhuma crítica condenatória, por favor, me ouçam com cuidado. Não temos a menor pretensão de violentar nenhuma consciência ou coração. Antes de tudo, isso é uma autocrítica para nós mesmos. Quantas vezes não nos postamos dessa maneira, não nos portamos dessa forma? Passamos uma semana inteira ocupados com obrigações, com deveres de ordem material apenas. Na organização da nossa família, do nosso lar, da nossa casa, preocupações de ordem profissional. Quando chega o final de semana, meu Deus, hoje é dia de ir pro Chico Xavier. Tem que trabalhar, mas eu estou tão cansado, podia ficar em casa. Podia descansar, eu trabalhei tanto essa semana. Às vezes nos esquecemos de fazer o evangelho, ou vamos orar no final de um dia, na metade da prece a gente já desdobrou. Antes do assim seja, a gente já está do lado de lá. Porque fica parecendo um ritual que a gente faz por obrigação. Em verdade, isso ainda não tem o lugar de prioridade nas nossas existências. É acessório. Sempre levamos a nossa atenção para as necessidades de nós, espíritos imortais, no tempo que sobra.
ou no momento que a dor nos alcança, que a aflição bate à porta. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a de defender o fruto da sua vitória material? Por isso que, visitados pela dor e a aflição, grande bênção nos alcança. Porque aí talvez esses corações aqui endurecidos, ocupados com as ilusões do mundo, voltam-se milímetros ainda para aquilo que é essencial. Jesus continua, após Levi o indagar, mais uma vez, imaginemos o constrangimento de Levi, que é o constrangimento de todos nós. Porque a postura imatura do discípulo também é a nossa postura, muitas vezes, na nossa relação com Cristo. Senhor, minhas observações partiram tão só do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Percebamos que havia ali até um desejo sincero, inocente, muito imaturo, mas um desejo sincero, que o Evangelho, chegando aos Césares da época do Cristo, alastrasse-se por todo o mundo de maneira mais pungente, mais vigorosa, avançasse por todos os corações, de maneira a conquistar muitas almas. No entanto, a lição de Jesus para Levi, para todos nós: quem governa o mundo, Levi, é Deus. E o amor não age com inquietação. Quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. Lição valorosa para nós. Estevão na casa do caminho. Confrontado era por Saulo de Tarso. Em inúmeras ocasiões, fora visitado pelo apóstolo dos gentios, ainda na condição de Saulo, e permaneceu sereno em suas convicções. E em uma determinada ocasião, recordamos-nos, Estevão, a inspiração de Jesus, diz a Saulo: Deus age no mundo em silêncio e não concorre com as vaidades humanas. Deus é discreto, paciente, e Deus, em sendo o perfeito amor, não age com inquietação. Não age com inquietação. Recordemo-nos da nossa existência atual. Possamos trazer à nossa memória neste instante os desafios que estamos vivendo, as dores e aflições que constrangem a nossa alma na atualidade. Sabemos, muitas dessas dores são difíceis. E muitas vezes a ansiedade nos alcança por resolvê-las instantânea e magicamente. Recordemos a palavra de Jesus para Levi: o amor age sem inquietação. Sem inquietação. É justo aspirarmos às resoluções dos desafios que enfrentamos. Mas saibamos que as resoluções mais efetivas, perenes, duradouras, portanto, serão sempre aquelas patrocinadas pela paciência. Pela paciência. Diz-nos Humberto de Campos ainda na mesma mensagem: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiência necessária. Recordemos Emmanuel: o Evangelho do Cristo avança no terreno dos corações humanos, palmo a palmo, porque Jesus também não age com inquietação, não tem pressa o Cristo. Muitas experiências ao longo de séculos
nos são necessárias para a verdadeira redenção de nossas almas. Os triunfadores do mundo são pobres seres, nessa perspectiva, que caminham por entre tenebrosos abismos. Por isso os Espíritos dizem-nos, em O Livro dos Espíritos, que se bem conhecêssemos os bastidores, o que está no plano invisível da vida dos grandes vitoriosos da Terra, antes de invejá-los, nós os lamentaríamos, porque são provações dificílimas. A provação da riqueza, da beleza física, da fama, do poder. Provações dificílimas que sim podem patrocinar a ascensão espiritual. Muitos podem valerem-se dessas experiências para transcenderem, mas muitos, incontáveis, a grande maioria, caem, fracassam. Não por acaso dissera-nos Jesus: mais fácil é um camelo passar por entre o buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Porque das provas mais difíceis que existem, está a de ser um triunfador no plano material. Para os seus corações, Deus carreia bênçãos de infinita bondade para os corações daqueles que são humildes, que são muitas vezes os fracassados, os vencidos do mundo. Deus carreia bênçãos de infinita bondade. Esses quebraram os elos, os aguilhões, as correntes das prisões mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham agora para o infinito do amor e da sabedoria. Não são espíritos puros. Não somos espíritos puros quando aí nos situamos. Grande o percurso que nos aguarda. No entanto, essa esperança de consolação e misericórdia que nos anuncia o Cristo já nos aguarda de maneira mais próxima. Porque agora não mais estamos acorrentados às ilusões do materialismo. O leito de dor, a exclusão de todas as facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes de Deus. São luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Olha como a perspectiva com o Evangelho de Jesus é diversa, é contraintuitiva, é contracultural aos tempos atuais. É necessário, Levi, amemos intensamente os desafortunados do mundo. Amemos intensamente os desafortunados do mundo. Tudo isso está acontecendo antes do grande sermão. É o contexto que precede aquela gloriosa hora. Aprendamos a amar intensamente os caídos do caminho. É também sobre os vencidos da sorte, sobre os que suspiram por um ideal mais santo e mais puro do que essas simples e ilusórias vitórias da vida, que o Evangelho assentará as suas bases divinas. Por isso dissera-nos Jesus: graças te rendo, Deus meu Pai, por haver ocultado estes mistérios e esta sabedoria aos grandes do mundo e escolher revelá-las aos pequeninos. Está lá em O Evangelho segundo o Espiritismo: mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes. Interessante a figura que Jesus escolhe, recolhe para ser seu interlocutor dessa lição. Mateus era talvez o mais rico dentre os discípulos, o mais intelectual entre aquele grupo de futuros apóstolos. E é exatamente ele o interlocutor de Jesus a receber essa lição valiosa. Mistérios ocultos aos doutos e aos prudentes.
Porque muita inteligência sem razão, muita inteligência sem uma razão assentada no coração, é vaidade que aprisiona. Por isso Emmanuel também é quem nos diz: tanto temos falado sobre uma fé raciocinada e estudamos ciência e filosofia a fim de racionalizarmos com mais precisão as revelações espirituais. No entanto, é chegada a hora de falarmos sobre uma razão iluminada, uma fé iluminada pelo sentimento do coração. Porque fé viva é essa fé que opera não a partir de uma lógica instrumentalista, de uma razão intelectualista, mas sim de uma lógica irrefutável, de uma verdade inquestionável, portanto absoluta, que seja a verdade do amor. A lógica e as regras maiores no reino dos céus serão as operações sustentadas pelo amor. Jesus, pela primeira vez, naquela tarde, pregou as bem-aventuranças celestiais. Sua voz caía como um bálsamo sobre cada coração desditoso. Não por acaso escolheram o Mestre começar o Sermão do Monte, as suas bem-aventuranças, dizendo-nos: bem-aventurados os pobres de espírito. Como que a nos dizer: esta bem-aventurança é a mãe das demais bem-aventuranças. Esta virtude, a virtude da humildade, é a mãe das demais virtudes. Impossível é tornarmos-nos misericordiosos sem antes sermos humildes. Impossível uma alma mansa se tornar pacificadora, construir-se, ou pacificadora também tornar-se, sem antes edificar em seu coração a pobreza de espírito. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois destes é o reino dos céus. É através dessa virtude, da virtude do humus, da terra, daquilo que enraiza, que a semente do Evangelho encontrará os nutrientes de que necessita para desenvolver-se e frutificar. Por isso Cristo inicia esse memorável momento a partir desta bem-aventurança, dirigindo-se a estes, os infelizes de sua época. E muitos de nós talvez estejamos nos questionando: mas e eu que não sou infeliz? A dor tem me visitado tão pouco, as aflições quase não nos alcançam. A estes diríamos: não adiemos o encontro com Jesus. Não aguardemos a visita da dor para a nossa consciência despertar para essa grande verdade. Quem deseja encontrar o Mestre mais cedo o faz, servindo ao próximo. Convertamos a nossa existência, já que a dor não nos visita, para que a nossa existência visite as dores do mundo. Não nos paralisemos na inércia do comodismo e da tranquilidade que é, naquele texto, a piedade, escrito por Miguel em O Evangelho segundo o Espiritismo, semelhante à tranquilidade do Mar Morto, no fundo de cujas águas existe a vasa fétida e a podridão. Porque é uma tranquilidade de aparências, é uma paz de superfície, não tem profundidade. No fundo dessas águas que, à época de Jesus, no Mar Morto, assemelhavam-se a uma luminosa lâmina quase que espelhada. Nenhuma turbulência, nenhuma inquietação, mas nenhuma vida. Neste mar não existia vida, e a nossa existência torna-se sem vida sempre que nos esquecemos dos mais necessitados do mundo,
dos infelizes, dos sofredores. Que a nossa vida não se assemelhe a essa tranquilidade do Mar Morto. Se somos nós hoje visitados pela dor, recordemos as palavras de Jesus. Recordemos este instante sublime. Cegos e leprosos rodeavam-no com semblante sorridente e diziam: Bendito seja o Filho de Deus. Bendito seja o Filho de Deus. Jesus acolhia-os satisfeito, enviando a todos o sorriso de sua afeição. E aí notemos, porque as figuras que nós vemos no Evangelho são todas para nós arquétipos, símbolos das posturas que assumimos no trânsito pelo deserto da existência. O que significa que sim, ora seremos Levi, ora seremos também, nos veremos na posição daqueles desafortunados. E cabe-nos essas reflexões que melhor nos prepararão para as horas de testemunho. No dia imediato, observemos a postura de Levi. No dia seguinte, o ex-publicano abriu suas portas a todos os convivas daquele crepúsculo memorável, a todas aquelas pessoas do Sermão do Monte. Humberto de Campos diz-nos, Levi ofereceu um banquete, uma celebração. Jesus participou da festa, partiu o pão e se alegrou com eles. E quando Levi abraçou o aleijado Lisandro, recordemos de Lisandro, em instantes anteriores, tendo a sua alma perpassada pela palavra rude, pela espada rude de Levi, abraçou Lisandro com a sinceridade de sua alma fiel. O mestre o contemplou enternecido e disse: Levi, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Bem-aventurados os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Ah, quando entendereis que misericórdia quero e não holocaustos? Muitas vezes fugimos a essas obrigações, a esta hora de conversão, sob a justificativa de que, mas eu sou uma pessoa boazinha, eu vou lá no Chico, todo sábado, distribuo água fluidificada, dou passe, faço a prece. Me ajuda aí, Wagner, o que mais que dá para fazer aqui? Canto, faço palestra. Não tem problema aqui eu deixar esse pessoal mais sofredor, mais pobre de lado, fazer de conta que quando eu estou na rua, eles não existem. Ou considerá-los mesmo, como Levi considerou, um estorvo, um incômodo, quando alguém nos estende a mão pedindo esmola, pedindo favor, quando um doente nos pede auxílio, ainda que seja um auxílio de prece. Ah, essa pessoa está se fazendo de vítima. E vamos criando na nossa maluquice, na nossa loucura insana, uma série de justificativos para fugirmos à doce e santa oportunidade de serviço. Cada ocasião que se nos avizinha, que se nos visita, nos oportunizando servir, é bênção de Deus. Um pouco mais de lucidez espiritual tivéssemos, e verdadeiramente nos ajoelharíamos diante dessas pessoas para agradecer-lhes. Muito obrigado, meu irmão, pela oportunidade de servir. Porque conforme Humberto de Campos, as palavras de Jesus, quem me busca no serviço ao próximo, mais cedo me encontra nas estradas da vida. Eu não sei vocês, meus irmãos, mas eu trago em meu coração um desejo gigante de estar com Jesus. E às vezes eu me surpreendo com o esforço que eu faço para me afastar do Cristo. Nestas horas em que negligencio
em que covardemente fujo à oportunidade de serviço. Por isso que esse desejo que eu levo para o meu coração eu compartilho com vocês. No sermão memorável de Jesus, a mensagem maior é: amemos. Inclusive o Cristo termina este sermão dessa forma: aquele que vos pedir, ouvistes o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem. Aquele que te pedir as vestes, dai também a capa. Quem te rogar que caminhe 1 légua, caminhe 2. Sirva no limite de suas forças. Fazei o bem, mas o bem maior, no limite do que nos é possível. Porque com Kardec, recordando o codificador, que também para nós é este um exemplo de cristão que serviu e serviu até o fim, todos nós responderemos, num instante do porvir, pela inutilidade voluntária a que tivermos convertido a nossa existência. E recordemos também, Emmanuel, começar na lida cristã, na tarefa de Jesus, é muito fácil. Fazer palestra, nossa senhora, você lê lá uns textos, estuda, medita um pouquinho, decora umas 2 coisas, faz um slide meia boca, começa. Fácil demais. Embora alegre os nossos corações falar sobre Jesus, isso é muito fácil. Não é isso que Jesus espera de nós. O Cristo nada nos pede, diz-nos Emmanuel, mas de nós aguarda tudo. Na história que aqui trouxemos, D'Assonval, o cavaleiro, em Lá em Contos e Apólogos, encontra este mendigo várias vezes nas estradas, nas suas andanças pelo mundo, indo à Espanha, ele que era francês, indo à Itália, à Germânia. Lança-lhe, em uma ocasião, um saco cheio de moedas de ouro. Noutra ocasião, um grande diamante. E em um outro momento, um pedaço de tecido valioso, um gorro, um agasalho. Mas nunca parou para fitar-lhe o olhar. Depois de ir para a guerra, cavaleiro que era, perdendo a guerra, sendo capturado, torturado, perdendo todas as suas posses, ao retornar para o seu lar, depois de longos anos em cativeiro, perdendo a esposa para um outro que sequer o reconhece, seus filhos também o negligenciam, o repudiam, vendo-se completamente isolado e sozinho no mundo, novamente se cruza com aquele pedinte. E agora, por primeira vez, olha-lhe nos olhos e abraça-lhe. Oferta o coração. E é nesse momento que aquele mendigo, pela primeira vez, se identifica. D'Assonval, vem a mim. Sou eu, Jesus. Nas andanças da nossa existência, muitas vezes somos nós, este D'Assonval, refratários ao Cristo, negligentes ao convite de Jesus, a este encontro santo que tanto desejamos. Quando o cristão, para aqui finalizarmos com Emmanuel, no livro Fonte Viva, capítulo 54, quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também, por sua família, a humanidade inteira. A humanidade inteira. Quem me procura no serviço ao próximo, mais cedo me encontra nas estradas da vida. Que Deus possa despertar em nossos corações essa ardente vontade de bem aproveitarmos cada santa ocasião que se nos apresente para servir a Deus e, servindo a Deus, abrirmos espaço em nossas almas para experimentarmos as alegrias celestes que nenhuma ilusão do mundo é capaz de nos oferecer. Uma rainha de França, o Evangelho segundo o Espiritismo, texto
uma realeza terrena. Capítulo 2. Quando, adentrando na verdadeira vida, nenhum de nós seremos indagados acerca de quais títulos possuímos, quais bens materiais acumulamos, que construímos, mas sim quantas lágrimas enxugamos, quantos corações consolamos, quantas pessoas que tinham frio e nós agasalhamos, quantas almas que tinham fome e nós alimentamos. Possa o Cristo nos inspirar, à maneira do pobrezinho de Assis, que foi cantado aqui no início, a humildade, mas, sobretudo, o serviço humilde e verdadeiramente redentor. Que Jesus, o Cristo de Deus, permaneça em nosso santuário íntimo, inspirando-nos com a sua paz. E a cada um dos amigos, pela atenção, pela paciência também, nossa sincera gratidão. Deus nos abençoe a todos.